A gente vai começar a nossa peça pela cabeça, né? E aí a gente faz um anel mágico, tá? 6 pontos baixos dentro do anel. Depois, 6 aumentos. Logo em seguida, um ponto baixo em aumento. E aí eu vou deixar a sequência para vocês aqui na legenda, tá? Para vocês seguirem até chegar em 6 pontos baixos em aumentos. E aí depois nós vamos fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Ok? A gente finalizou já essa parte. Fizemos 7 carreiras e agora a gente vai fazer a oitava. A oitava carreira é a oitava que nós vamos deixar o espaço para inserir os olhos e o focinho, né? Bom, nós vamos fazer aqui 19 pontos baixos. Bom, a gente já fez aqui os 19 pontos. Agora vamos fazer uma corrente, pular um ponto de base, no próximo um ponto baixo. E esse é o espaço em que nós vamos inserir os olhos. Agora vamos fazer 8 pontos baixos. Fizemos aqui o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós vamos fazer uma corrente novamente, pular um ponto de base, no próximo um ponto baixo. E agora seguimos fazendo novamente 19 pontos baixos até o final. Agora nós vamos iniciar a carreira de aumento, que vai dar o formato da bochecha do nosso coelho. Vamos fazer inicialmente 10 pontos baixos. Vou fazer e volto com vocês. Agora que nós já fizemos 10 pontos baixos, vamos seguir uma sequência de aumentos, tá? Vamos fazer um ponto baixo e um aumento por um total de 5 vezes, tá? E aí eu volto com vocês. Bom, o último aumento a gente vai passar entre o espaçamento dos olhos, tá? E aí fica a seu critério querer passar por dentro das duas correntes ou em apenas um elo da corrente, ok? E aí a gente já vai começar a fazer os 8 pontos baixos, certo? A próxima parte dos aumentos, gente, nós já começamos fazendo um aumento, tá? No espaçamento dos olhos. E aí um ponto baixo. Vamos fazer por um total de 5 vezes, tá? Essa sequência de aumento e ponto baixo. E depois finalizamos com 10 pontos baixos e vamos ficar com um total de 48 pontos. Bom, agora que a gente terminou essa carreira, nós vamos trabalhar apenas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, certo? Sem aumento e sem diminuições, por 5 carreiras. Bom, a gente fez as 5 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo e agora a gente vai fazer as diminuições, certo? E eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Nós vamos seguir aquele mesmo esquema que a gente dos aumentos que a gente fez perto dos olhos, ok? Agora nós já vamos fazer a aplicação dos olhos. Vamos inseri-los nas correntes que deixamos de espaçamento. E o nariz, ele vai ficar posicionado entre a carreira de número 18 e 19. Você pode utilizar a agulha de crochê para abrir um pouco mais o espaço, tá? E inserir o nariz e entre os 8 pontos baixos que deixamos de um olho para o outro. Se você preferir, ou se você não tiver esse focinho, você pode bordar também e vai ficar bem bonito, tá? Bom, a gente já vai logo finalizar, tá? Finaliza as aplicações dos olhos, do nariz, a não ser que for bordado, tá? Se você preferir fazer bordado, aí vai deixar já quando a cabeça estiver só preenchida. Vamos começar agora a fazer a segunda carreira de diminuição.
Nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição. Depois, por 5 vezes, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, e finalizamos com 3 pontos baixos, ok? Vamos fazer a diminuição até termos 3 pontos baixos e uma diminuição, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na legenda para vocês tudo escrito, tá? As carreiras de diminuições para vocês não se perderem. E acredito eu que fica até mais prático, né? Para colocar o enchimento, eu gosto de utilizar essa tesoura, tá? Ela é pontiaguda, ajuda a comprimir um pouco mais a espuma dentro da peça, mas tem que ter cuidado para não estourar os pontos, tá? E abrir. Mas você pode utilizar uma pinça própria ou algum outro objeto que você preferir, certo? Coloquei aqui o enchimento, né? Aí você vai colocando, né, com cuidado, modelando do seu jeito para não estourar os pontos, não abrir. E depois corta um pedaço de fio de aproximadamente uns 30, 40 centímetros, tá? Que é pra gente fazer a costura. Agora a gente vai fazer as orelhas, tá? Vamos iniciar com um anel mágico. Dentro do anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos, ok? A gente vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto do anel mágico que fizemos. E agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento em uma sequência de 3 vezes. E vamos ficar com um total de 9 pontos baixos. Fizemos a carreira de aumento, ficamos com um total de 9 pontos baixos. Agora, a terceira carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos ter um total de 9 pontos ao final da carreira. Bom, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, por um total de 3 vezes. E vamos ficar com um total de 12 pontos baixos ao final da carreira. Estamos finalizando a carreira agora. Toda a carreira eu fecho dessa forma, tá? Com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, subo uma corrente e no mesmo lugar faço um ponto baixo. Agora nós vamos fazer 12 pontos baixos. Ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento, ok? Bom, agora a gente vai fazer mais uma carreira de aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por uma sequência de 4 vezes e vamos ficar com 16 pontos baixos. Finalizamos a carreira, agora vamos fazer mais uma carreira de aumento. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento em uma sequência de 4 vezes e teremos no final 20 pontos baixos. Terminamos a carreira de aumentos, ficamos com 20 pontos baixos e agora nós vamos fazer 7 carreiras, tá? 7 carreiras de apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer as 7 carreiras e volto com vocês. Agora nós vamos fazer a primeira carreira de diminuição da orelha. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição em uma sequência de 4 vezes e teremos 16 pontos baixos. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 3 pontos baixos, né? E uma diminuição. 1, 2 acima, na frente, enfoco, passo e fecho. E aí, 2, 3, uma diminuição. Bom, a gente fez, né, agora as carreiras de diminuições. Agora vamos fazer 2 carreiras, tá? Que é a carreira de número 16 e 17, apenas de ponto baixo sobre ponto baixo, né? E vamos ter aí no total de 16 pontos baixos. Fizemos as 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora vamos fazer a última carreira de diminuição.
vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição em uma sequência de 4 vezes, e teremos no total 12 pontos baixos. Estamos finalizando a carreira, né, de diminuição, a última carreira, com um ponto baixíssimo, subimos uma corrente, e agora vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? E aí a gente finaliza depois. A gente vai cortar um pedacinho de fio de mais ou menos 20 centímetros, tá? Que é pra gente fazer a costura na cabeça depois. Vamos fazer 2 peças, né? Como vocês estão vendo. E depois fazer a costura. Gente, já posicionei aqui as orelhas, né? Com os alfinetes. E nós vamos posicionar da seguinte forma, né? Você vai ver aqui de uma forma reta. Vou puxar aqui para vocês verem melhor. Aqui nós vamos ter a primeira carreira, né? Primeira, segunda carreira. Entre a segunda e a terceira carreira, nós vamos posicionar um lado da orelha e alfinetar. Aí vem a quarta, a quinta e a sexta. Entre a quinta e a sexta, nós vamos posicionar a outra ponta da orelha e vamos alfinetar igual aqui. Vocês estão vendo? Um alfinete, 2. Dessa forma. Vamos fazer a costura pegando uma, duas, passando, né? Apertando. Você vai... Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos costurar passando entre esses dois. Estão vendo? Depois a gente vai costurar entre esse e esse. Conseguem ver? E por último, entre esse e esse. Aqui a primeira. Tira o alfinete. E aí a gente vai vir aqui, ó, na orelha. A gente vai passar entre 1 e 2. Tá vendo? 2 pontinhos. Entre 2 pontos, né? E vamos levar lá para trás. E aí vai ficar assim, ó. E aí, ó, vai ficar assim. E aí você puxa para ajustar. E agora o próximo, né? Como eu tinha falado. E aí vai ser, ó, entre essas duas. Leva para frente. Vai passar entre 2 aqui da orelha. Entre 2 e pra cá. Aqui a gente vai passar novamente pelo mesmo canto que a gente tinha feito, ó. Tá vendo? Aqui é o mesmo lugar que a gente tinha feito. A gente vai passar novamente por ele. Porque a orelha tem 6 pontos baixos e aqui a gente pegou apenas 4 carreiras. Passou aqui, pega 2 pontos. E aí a gente vem agora no próximo, né? Que é aqui, ó. Aqui a gente vai passar 2 vezes também. Aperta. Passa novamente pelo mesmo lugar. E pega agora 2 pontos. 2 pontos. E aqui é a última. Aqui a gente vai levantar o alfinete, tá vendo? Tem uma diferença que a gente vai passar aqui, ó. Tira o alfinete e passa aqui, pega agora na pontinha da orelha que tá solta e vamos passar. No mesmo lugar que você meteu aqui por trás, meta a agulha e leva aqui para onde você passou o outro, ó. Junto do outro,
E aí a gente já pode arrematar. Aí você dá uma apertadinha para ajustar um pouco, né? E vai ficar assim. Aqui a gente dá um nó. Eu dou 3 nós para ficar bem reforçado. 2, 3. Aí você pega uma ponta do fio, né? No mesmo lugar aqui onde está o nó, vocês veem? Você vai meter a agulha, levar ela para frente, né? Pronta a área e puxar. E aí ele vai esconder. Aí vem, ajeita, pega a tesoura e arremata. Aqui, corta. Do outro lado, mesma coisa. E pronto. Agora pega a agulha novamente, né? Ó, fica aparecendo. Aí a gente empurra com a ponta e ajeita. Pronto. Agora a gente pode também fazer a pintura das orelhas. Gente, eu fiz aqui o bordado de um dos olhos, né? De sobrancelha. Para fazer esse bordado, eu pego um fio amigurumi, né? Ou outro fio, que seja fino. Aí você desfia ele no meio para fazer o bordado. Fica bem juntinho os dois cabos. E aí, passa aqui a agulha. Pode enrolar mesmo, não tem problema. Até melhor. Agora para fazer o bordado nós vamos vir aqui, ó. Nesse canto, tá vendo? Na carreira, entre carreira, a gente vai passar o fio e vai levar aqui para trás para esconder, que é onde a gente vai arrematar. Aí, ó, solta, vem com esse outro. Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Aqui, ó, um ponto de diferença e já passa. E o buraco tá pronto. Para fazer a sobrancelha a gente vai pular, ó. Ele mete no 1, aí vai pular 1, 2, no terceiro a gente mete, né, com duas carreiras de diferença. Então a gente vai pular 1, 2, 1, 2, 3, 4, duas carreiras de diferença, 1, 2, aqui, ó. A gente mete e já leva aqui para trás, que é onde a gente vai passar por onde a outra ponta passou e vamos arrematar, certo? E vai ficar assim. Aí você só faz o nó igual como eu ensinei aquele arremate lá das orelhas e tá pronto. Nós vamos meter a agulha aqui, ó, no mesmo canto onde passou o preto, vamos levar lá para trás da peça. Vamos e deixamos essa ponta lá. Agora a gente vai mexer só com essa. Nesse aqui, tá vendo? E aí fica apertado mesmo. Aí a gente passa. Mas é só esse momento. Depois a gente vai passar aqui, ó, rente ao canto do olho preto. E vamos levar de encontro com o outro. A gente vai passar e agora é só, ó, puxar e afunda os olhos, tá vendo? Só puxar que afunda, ó. Aí você puxa bem mesmo e amarra, né? Uns 3 ou 4 nós, corta aqui
Depois é só empurrar a agulha pra dentro. Você vem com a ponta aqui, ó, ajeita, tá? Fez o fundamento dos olhos. Fiz aqui um bracinho, né? Agora a gente vai fazer o outro. Vai ser... Agora a gente faz um aumento em cada ponto, totalizando 12 pontos baixos. Toda carreira, gente, eu fecho assim, tá? Sempre com um ponto baixíssimo, subo uma corrente, que a gente vai fazer, né? Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Bom, vou fazer aqui já o último ponto, né? Da carreira, um ponto baixo e finaliza com um aumento. Tendo ao total 18 pontos baixos. Fecha com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. A gente tem aqui 24 pontos baixos e vamos fazer 4 voltas de ponto baixo sobre ponto baixo. Gente, nós terminamos aqui as 4 carreiras, né? Agora vamos fazer as carreiras de diminuições. Nós vamos fazer 3 carreiras, né? Uma sequência de 3 carreiras de diminuições. A primeira vai ser 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 21 pontos baixos. Eu terminei já aqui a carreira, né? Agora nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Nós terminamos aqui a carreira, né? De 5 pontos baixos e uma diminuição. E ficamos com 18 pontos baixos. Agora a gente vai fazer outra carreira de diminuição. Aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com um total de 15 pontos baixos. Vamos fazer essa sequência, né, um total de 3 vezes. E agora a gente vai seguir fazendo carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos fazer um total de 10 carreiras de ponto baixo e eu volto com vocês. Certo? Agora vamos fazer a última carreira e cortar o fio. A última carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição. E fecha com um ponto baixíssimo e arremata o fio. Corta o fio um pedaço grande, né, que é para costura. Já finalizados. Gente, aconteceu um problema, tá? Eu achei que eu tinha gravado o vídeo dos pés, mas eu vi que não tava, então eu vou deixar aqui a anotação, tá, do pé. E aí a gente já vai começar na junção dos 2 pés, ok? Então eu vou deixar aqui para vocês as anotações, tudo certinho, e aí a gente já começa na junção. Bom, por um lado, é bom que vai ser mais rápido e mais prático, tá? Então vocês pausem o vídeo, essa parte, façam e aí volto pra gente fazer a junção. O segundo pé que a gente fizer, nós não vamos cortar o fio, ok? A gente vai fazer até a última carreira, depois nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixo. Aí a gente vem aqui, conta, né, da marcação. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá vendo? E aí é onde a gente vai fazer o nosso ponto baixo. Aqui, ó. Antes de fazer a gente vai fazer 1, 2 correntes, né? Vem aqui no quinto ponto baixo e aí eu faço, ó, um ponto baixo, tá vendo?
E aí já prendeu. Agora vamos seguir fazendo, né, ponto baixo sobre ponto baixo. O início da nossa carreira, ele vai ser aqui, tá? Bem aqui. Vou fazer e volto com vocês, certo? Quando chegar aqui, gente, nas duas correntinhas, vamos pegar, né, em apenas uma das alças, tá vendo? Aqui, ó. Em uma alça da correntinha, a gente passa e faz um ponto baixo, um ponto baixo. Passa na outra e um ponto baixo. Aí a gente vai continuar fazendo, né, ponto baixo e ponto baixo normalmente, até o final, certo? Vai ficar gente, finalizei aqui a carreira, né? Como vocês podem ver. Agora a gente vai fazer aqui a gente fazer mais uma carreira de ponto baixo e ponto baixo e vamos ficar com um total de certo? Vou fazer e volto com você. Terminei a carreira, né? Ponto baixo sobre ponto baixo, a gente ficou com um total de 44 pontos baixos. Agora nós vamos fazer por 4 vezes 9 pontos baixos e um aumento. Vou fazer e volto com vocês, certo? Vamos ficar com um total de 48 pontos baixos. Eu já coloquei o enchimento em um dos pés. E aí vocês já podem colocar no outro também, tá? Para não ficar difícil. Vamos colocar e eu volto com vocês pra gente continuar o trabalho. Bom, gente, nós fizemos aqui 10 carreiras, né? De 48 pontos baixos. E agora a gente vai começar a fazer diminuições. Aqui é a primeira carreira de diminuição que a gente vai fazer. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz aqui 2, né? Aí 3, 4, 5, 6. Vou fazer e volto com vocês. A gente terminou aqui a carreira de diminuição, agora a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Por tantas carreiras, certo? Já fiz 1, 2. Bom, a gente fez as 3 carreiras, tá? De ponto baixo sobre ponto baixo. E aí nós já vamos colocando também o enchimento, tá? Para facilitar e não ficar complicado depois. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. E nós vamos fazer a seguinte sequência. 5 pontos baixos, tá? E uma diminuição. Por 6 vezes e vamos ficar com 36 pontos baixos. Depois nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí eu vou fazer e volto com vocês, ok? Bom, a gente fez as 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Esta é a carreira de número 39, tá? Vamos fazer a seguinte sequência. 2 pontos baixos, uma diminuição. Depois fazemos 4 pontos baixos e uma diminuição, um total de 5 vezes, e finalizamos com 2 pontos baixos. E vamos ter 30 pontos baixos ao total. Eu vou deixar aqui na legenda para vocês também, tá? Em seguida, nós vamos fazer a carreira de número 40, ponto baixo sobre ponto baixo, e a carreira de número 41,
vai ser a última carreira e vai ser a última carreira de diminuição também, ok? Vou fazer e volto com vocês. Bom, agora a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira de diminuição, ok? Nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos baixos e aí uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por um total de 6 vezes e no final da carreira teremos 24 pontos baixos. Eu vou fazer e volto com vocês. Bom, a gente finalizou, tá? Agora nós vamos cortar um pedaço de fio de aproximadamente 20 centímetros para ajudar na finalização depois da costura. E aí a gente já pode também ir colocando o enchimento, tá? E agitando tudo certinho. Agora chegou a hora da gente fazer a costura, né? Os braços, gente, lembrem de colocar o enchimento de uma forma que ele fique um pouco achatadinho, tá? Que ele não fique totalmente redondinho. E aí vai ficar, porque senão vai ficar um pouco estranho. Agora vamos fazer a costura do corpo, né, e da cabeça. Para fazer a costura, eu vou utilizar o fio que sai da cabeça, ok? Eu não gosto de utilizar o fio do corpo, eu gosto de utilizar o fio da cabeça. Aí a gente vai posicionar, tá? Você pode posicionar e fazer a costura. Nós vamos pegar entre um ponto e outro da cabeça, do corpo e um ponto e outro da cabeça, como vocês podem ver no vídeo, tá? Vocês podem posicionar, eu não vou dar uma numeração de pontos, porque de acordo com a tensão que cada pessoa usa, vai ficar diferente, tá? Então você só posiciona de uma forma que você perceba que está harmônico, né? Que está simétrico. E aí você vai fazendo a costura, tá vendo? Passa entre um ponto e outro, depois volta onde passou o último fio e passa entre um ponto e outro, olha, como vocês podem ver no vídeo, ok? Então eu vou fazer toda a costura e eu volto com vocês. Terminamos a costura da cabeça ao corpo e agora nós vamos fazer a costura dos braços, né, ao corpo. Para fazer a costura dos braços ao corpo, vocês podem utilizar um alfinete, tá? Para alfinetar tudo certinho. Não tem uma numeração certa. Da forma que você achar que vai ficar, né? Que você posicionar e ver que vai ficar melhor, você pode fazer a costura, tá? Coloca o alfinete assim, como eu estou mostrando. E aí nós vamos fazer a costura entre a carreira de número 39 e a carreira de número 40. Como vocês podem ver, tá? Que eu estou mostrando aí. A carreira que nós vamos fazer a costura dos braços. Para fazer a costura, nós vamos pegar, né, 2 pontos lá do braço, tá? De um lado e de outro, pegando 2. Vamos fazer um total de 6 pontos, tá? Já que a carreira ela tem 12 pontos ao total e aí a gente dobra ela ao meio. E aí, no corpinho a gente vai passar, tá? Entre um ponto e outro, como vocês podem ver, né, no vídeo. Estão vendo? Dessa forma. E aí, a gente primeiro vai passar no corpo, como vocês podem ver, leva e passa por baixo, tá? Não é por cima, é por baixo, tá vendo? Ó, o braço, na posição que ele vai ficar, a gente vai passar por baixo. Pega 2 pontos do braço. Ó, passou por baixo, a posição que o braço já vai ficar. Ajusta e passa na mesma laçada onde passou a última parte do fio, a última ponta. E aí ele leva para o próximo. Vamos fazer, vou fazer a costura dos dois e volto com vocês, ok? Agora nós vamos fazer os detalhes da patinha, tá? Vou utilizar um fio marrom. Ele é o Brown da Amigurumi, tá? A gente marca com o alfinete um espaçamento de 4 pontos, tá? Vocês podem fazer no olho mesmo, tá? Não tem uma regra. Nós vamos passar entre a primeira e a segunda carreira do pezinho, onde começa. Levamos na marcação do alfinete e
né? Tiramos os alfinetes e passamos a primeira parte ali, a primeira volta que vamos formar as patinhas. Aí a gente ajusta e passamos novamente, vamos inserir no mesmo lugar e aí já vamos levar para o outro alfinete. Lembrando que são 4 pontos, tá? De espaçamento entre um alfinete e outro para fazer o formato das patinhas. Aí a gente vai ajustar, né, o fio para ficar bem justinho. E vamos passar agora novamente entre a primeira e a segunda carreira do pezinho lá do outro lado. Levamos para o mesmo lugar aonde passamos, onde está lá a primeira ponta, tá? Porque aí a gente já faz a nossa finalização. A finalização é aquela que eu já mostrei para vocês, de dar um nó, né, com os dois, depois levar para dentro. Ó, aí a gente fez, vai ficar assim, tá? A patinha do coelho de vocês. E aí a gente só vai agora ajustar, dar uma puxadinha para dar o formato, né, das patinhas. E aí a gente dá um nó. Eu geralmente costumo dar 3 nós, tá? E aí a gente leva para dentro e esconde e corta e arremata o fio, ok? Eu vou finalizar aqui, eu vou fazer da outra patinha e volto com vocês pra gente já fazer também dos bracinhos. E gente, agora que nós fizemos já da patinha, né, de baixo, a gente vai fazer agora das patinhas de cima. Gente, e aí nós vamos alfinetar. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Entre a carreira de número 6 e 7, tá? Nós vamos alfinetar com um espaçamento de 3 pontos de diferença, como vocês podem ver. Aí para passar a gente vai centralizar ali embaixo, tá? Observando o alfinete. Passa a agulha, encontra o alfinete, tira o alfinete e aí insere o fio. que é pra gente amarrar. Nós vamos levar a agulha novamente, né, no mesmo lugar onde passamos. Vai passar a agulha no Primeiro mesmo lugar ponto ali, igual do pezinho, tá? E aí a gente leva pro próximo alfinete, tiramos o alfinete e ajustamos. A gente vai ajeitar esse fio para ele ficar entre a carreira de número 3 e 4. Você ajeita aqui para ele não ir pro lado. Ajuste tudo certinho para ele não ir muito para lateral. Apertadinho. Ou você pode deixar entre a carreira de número 2 e 3. Um ponto de diferença. Com 1 ou 2 pontos de diferença ali embaixo, insira o fio e leve para o mesmo lugar onde passamos a primeira ponta, que é para facilitar já a finalização. Igual a gente fez na patinha inferior. Não fica? Aí a gente ajusta, tá? Para ficar essa marcaçãozinha das patinhas. E faz os 3 nozinhos, né? E aí a gente passa novamente por dentro aqui, das patas. Já fiz das 2 patas. Passa bem aqui no meio. Agora nós vamos fazer do focinho. A gente vai passar o fio ali bem rente ao focinho. Bem rente ao pescoço mesmo, tá vendo? E aí, né, lá na última carreira do pescoço, tá? Outra ponta do fio. O pescoço e o corpo a gente passa de forma centralizada a outra parte do fio, leva para trás de encontro com a mesma ponta, a finalização que eu já ensinei para vocês. Aqui, ele é bom, eu peguei e aí a gente ajusta, né, do focinho, dá um puxadinho para ficar aquela marcaçãozinha das bochechas. Mas se você quiser, se você for bordar o focinho, bem bonitinho. E aí se você for bordar o focinho, você vai pegar aqui, ó. Esse afundamentozinho que fica. 2 carreiras, né? E aí a gente vai finalizar. Ok? Mostrando para vocês que fica com 3 pontos de diferença se vocês forem fazer vai ficar melhor, bordado, tá? A gente vai pegar 2 carreiras. Essa bochechinha, né? Que é bem cavadinho. Para fazer o focinho do nariz. Aí a gente finaliza tudo certinho. Vamos fazer agora a maquiagem da bochechinha, tá? Para deixar aquele aspecto fofinho, rosinha. E das orelhas. Para fazer essa maquiagem, vamos utilizar um potinho com água, tinta tecido rosa e um pincel de maquiagem. Eu faço da seguinte forma. Se vocês preferirem e tiverem segurança em fazer dessa forma, podem utilizar a maquiagem, tá? Eu passo um pouquinho ali, tá? Pegando bem pouquinho na tampa da tinta. E aí eu levo no potinho, né? E passo ali na borda, tá? Rente a água, para tirar o excesso. E aí eu passo, olha, como vocês podem ver, tiro o excesso, tá?
E aí a gente vai passando na bochecha. E aí vai dando aquele aspecto de degradê. Ó, como vocês podem ver, é bem simples, tá? Bem fácil. Mas, como eu disse, se vocês tiverem ainda muita insegurança, podem fazer com maquiagem, ou quem não gosta também, né? Deixa sem a bochechinha rosada. Depois a gente vai fazer na orelha, tá? Eu vou finalizar aqui e eu volto com vocês já com ele pronto. A orelha é a mesma coisa, a diferença é que na orelha a gente vai fazer um degradê, deixando mais forte ali rente a cabeça e subindo, né, aquele degradê mais fraco para as pontas das orelhas, ok? Vamos fazer, finalizar e eu volto com vocês. A nossa peça já com a maquiagem ficou desse jeito, tá bom? Agora eu vou voltar com vocês na parte 2, fazendo a roupinha. Se vocês ficaram até aqui, eu agradeço. Puderem se inscrever, curtir, comentar, vai ajudar muito, tá? É o primeiro vídeo do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, né? A parte 2 da roupinha. Tchau, tchau.